Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Te convido a tomar em mãos a palavra de Deus, que é a espada de Espírito, de combate, como bem diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 10, versículo 17. Hoje a igreja nos fala, na sua Santa Liturgia, pelo evangelista São Marcos, do capítulo 11, versículo do 11 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. Os discípulos ouviram esta maldição. Chegou a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moeda e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nesses termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava de sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus, em verdade vos declaro. Todo o que disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, credes que o tendes recebido, e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra nos fala hoje em sua Santa Liturgia que Jesus purifica o templo, como fala hoje o evangelista São Marcos, que Jesus disse: a casa do meu Pai é uma casa de oração. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo e aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Ou seja, após a entrada de Jesus triunfante em Jerusalém, ele entrou, todos aclamavam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. E Jesus vai ao templo, à casa do Pai, e ali ele observa
Jesus olhou, como diz a palavra, ele entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Então, ele foi ao templo, observou, olhou tudo, né? Ninguém sabe o que se passava na mente, no coração do Senhor, mas ele contemplava tudo dentro do templo, na casa do Pai, lugar de oração. E diz que ele voltou para Betânia, possivelmente ali para a casa de Maria, de Marta e Lázaro, onde ele gostava e costumava ficar. E diz a palavra que no dia seguinte, ao saírem de Betânia, pela manhã, Jesus teve fome. Na caminhada, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não eram tempos de figos, e disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. Os discípulos ouviram essa maldição. Então primeiro Jesus vai ao templo, ali ele contempla, olha tudo, observa, silencioso. Depois volta para Betânia, passa a noite na casa de Marta, de Maria e Lázaro. No dia seguinte, Jesus segue caminhada. E diz que nesse percurso da caminhada, Jesus sentiu fome. E na caminhada, ele sentindo fome, ele avista de longe uma figueira. E aí ele vai até essa figueira, na esperança de encontrar algum fruto para saciar a sua fome. E quando Jesus chega lá, debaixo da figueira com seus discípulos, ele observa que a figueira só tinha folhas. E aí Jesus observa e diz esta palavra: jamais alguém coma fruto de ti. E diz que os discípulos ouviram essa maldição. Então, essa simples palavra, ela é tida como uma maldição sobre a figueira. E aqui, hoje, lendo essa palavra, estudando, meditando, me veio na minha mente, se essa palavra que Jesus disse, tão inofensiva aos nossos ouvidos, jamais alguém coma fruto de ti, ela foi uma maldição, como diz aqui, os discípulos ouviram essa maldição. Imagina você, às vezes as palavras que nós dizemos até mesmo contra nós mesmos, ou contra alguém de nossa família, ou contra os nossos filhos, sem nós o percebermos, que isso pode ser uma maldição. Esse menino nunca vai ser gente. Misericórdia. Isso é uma palavra de maldição. Esse aqui é burro, nunca vai deixar de ser burro. Uma maldição. E aí por diante. Veja que a palavra que Jesus disse aos nossos ouvidos é inofensiva. Ele foi procurar fruto, não tinha jamais alguém coma fruto de ti. E isso os discípulos ouviram, e a palavra é bem clara em dizer, eles ouviram essa maldição. Com isso, nos acende uma luz de alerta, principalmente nós pais e mães de família, abençoar sempre os nossos filhos, mesmo naqueles momentos que ele nos fizer raiva, mesmo nos momentos que eles fizerem as coisas erradas, certo? Mesmo naquele momento que a gente já disse que é dessa forma e eles fazem o contrário, e aquilo muitas vezes nasce dentro de nós ali uma raiva momentânea, E às vezes a gente diz palavras que essas palavras elas se tornam maldições. E a palavra de Deus, ela vem dizer que a maldição de uma mãe, de um pai, arrasa até os alicerces da casa de um filho. E por isso nós devemos tomar muito cuidado, muito cuidado. Esse é um ponto que me chamou a atenção, certo? Volto a dizer, aos nossos ouvidos, essa inofensiva palavra do Senhor, jamais alguém coma fruto de ti. No finalzinho aqui, no versículo 12, aqui no finalzinho do 14, de Marcos 11, diz assim: os discípulos ouviram essa maldição. Então, aqui foi uma maldição.
Por isso nós devemos ter muito cuidado no que nós estamos pronunciando dentro da nossa casa. Volto a dizer, até mesmo contra nós mesmos. Nada vai dar certo para a minha vida. Maldição. Eu nunca tive sorte na minha vida. Eu sou um pé para trás. Maldição. Este menino só faz tudo errado. Nunca vai fazer nada direito. Maldição. E tantas outras palavras que nós achamos ser inofensivas, mas que pode se tornar uma maldição. Como nossos ouvidos ouvindo o que Jesus disse, jamais eu iria achar que foi uma maldição. Mas a palavra diz que se tornou uma maldição, porque a figueira secou até na raiz. E não foi assim, secou como uma semana. Secou em curto tempo. Os discípulos passam por aquela figueira, Jesus diz essa palavra e vai. No retorno, que eles retornam por ali, Pedro observa que a figueira secou, fica admirado. Então, devemos ter cuidado no que está saindo de nossa boca, as palavras que nós estamos pronunciando. Por isso que é preciso que nós sempre abençoe, principalmente a nossa casa, os nossos filhos, abençoar a todos. Quando o menino fizer alguma coisa errada, bênção de Deus, Deus te abençoe, meu filho, para que tu possas aprender. E aí por diante, eu sei que se torna um pouco muito, às vezes difícil, né? Naquele momento do calor, das emoções, da situação que nos causa até mesmo ira, mas é preciso conter-nos para que nós não sejamos aqueles que estamos atraindo mal para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa vida. É preciso abençoar. A palavra tem poder. Tem poder. Ainda mais se nós vivemos num mundo onde jaz sobre o maligno, onde o demônio está solto aí, pintando e bordando e fazendo as suas tramas e as suas maldades, e atento ao que nós dizemos de negativo, porque se eu acredito mais no negativo do que no positivo, claro que eu serei vítima da negatividade. Se eu acredito mais nas coisas ruins, claro que eu vou viver aí sobre essas coisas ruins, à mercê delas, vulneráveis a elas, porque eu dou mais crédito a elas. Mas se eu acredito mais na força do bem, em Cristo, e eu clamo sempre essa graça na minha casa, na vida dos meus filhos, na minha vida, eu sempre estou chamando pela luz, por Cristo, e diante das situações que muitas vezes me causam até mesmo raiva, eu, iluminado pela luz do Espírito Santo, eu abençoo aquela situação, em vez de me irar e amaldiçoar. Aí sim eu vou atraindo as bênçãos e as graças de Jesus para a minha vida e para a vida dos meus filhos, para a minha casa, para a minha família. Também, observando aqui, diz que não era tempo de figos. Ora, se não era tempo do fruto, por que o Senhor foi procurar fruto? E mesmo chegando lá não encontrando fruto, se não era tempo de fruto, por que o Senhor disse essa dura palavra contra a pobre árvore? Meus queridos irmãos e irmãs, aqui Jesus, em tudo ele quer ensinar. E aqui energicamente e de uma forma bem radical, ele traz um ensinamento para os seus discípulos e hoje para cada um de nós que estamos ouvindo esta palavra. Porque ela não morreu naquele tempo, ela é sempre atual, ela é sempre viva e operante. E ele fala hoje para mim, para você, através desta mesma palavra. Então, Jesus não se irou. Não pense que Jesus chegou ali e num excesso de ira, porque estava com fome e não encontrou ali comida, naquela árvore, figos, ele ficou com raiva, irado e amaldiçoou a pobre figueira. Se não era tempo de figos, então, injustamente, como que o Senhor vai procurar figo se não é tempo de fruto naquela árvore? Não é bem assim. Não é esse o entendimento. Vem um entendimento e um ensinamento
que Jesus nos dá. Entender que quando uma figueira ela coloca as suas primeiras folhas, com ela também vai nascendo os primeiros frutos. Ou seja, no natural da figueira, quando ela tem folha, ela tem fruto. Então, se a figueira estava enfolhada, o Senhor foi, com certeza, que ali tinha fruto, porque ela aparentou ter fruto. Quando o Senhor chega lá na figueira, que vê apenas folhas e não fruto, é aí onde se dá as duras palavras do Senhor. Porque a figueira estava vivendo de aparência, uma hipocrisia. E esta figueira simboliza o povo de Israel, que estava estéril, mas que aparentava ser pessoas santas, pessoas devotas, pessoas de Deus. E nesse aparentar, isso indignou o Senhor, porque eles viviam a hipocrisia, uma falsidade. Estavam ali, sempre demonstrando santidade, frutos de santidade, onde na realidade eram estéreis, era só uma aparência para o povo, mas diante dos olhos de Deus vivia tudo o contrário, tudo aquilo que era de mais abominável aos olhos do Senhor. Também esse entendimento, o Senhor com fome, teve fome, por isso foi à figueira. Como o Senhor chegou à figueira e não encontrou fruto, a sua fome não foi saciada. Mas qual a fome de Jesus? Eu pergunto a mim e a você. E agora nós vamos saltar do Evangelho de Marcos lá para João. João, Evangelho de São João, no capítulo 4. Aqui Jesus estava à beira do caminho. Em João 4, Jesus estava à beira do poço de Jacó. Em João 4, os discípulos vão buscar mantimentos para comer. Quando chega, Jesus está conversando com a samaritana. Os discípulos trazem alimento e dizem assim: o Senhor não come? E o Senhor vai e diz a fome dele de que é. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Então a fome do Senhor era de ver os judeus, o povo escolhido de Deus no qual foi destinada a palavra, fazendo a vontade do Pai e cumprindo a obra. Então ele não encontrou isso. Eles não estavam fazendo a vontade do Pai, nem cumprindo a sua obra. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. João 4, ele diz isso. Então esse é o alimento do Senhor. Hoje, o Israel não é meramente uma nação, mas é todo o povo de Deus que aceitou Jesus Cristo. Nós somos o Israel. Então hoje essa palavra é direcionada a mim e a você. Será que nós também não estamos frondosos, aparentando sermos de Cristo, aparentando fruto de santidade, de compromisso, de sermos justos, verdadeiros? Será que não é só folhagem em nós? Ou será que realmente nós estamos dando fruto que nós aparentamos ter? Fica essa pergunta para mim e você. E tomemos muito cuidado, porque Jesus há de um momento ou outro ir até a figueira que sou eu e você, porque a nossa aparência vai atrair o Senhor para ir buscar o fruto do qual nós aparentamos ter. Certo? E aí Jesus continua, diz aqui, a sua caminhada. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou aonde? No templo. O templo, a casa de Deus, quando o Pai pediu a Salomão para construir o templo, ele disse: aqui é a casa onde eu vou ouvir a oração do meu povo. Então, a casa, templo, lugar de oração, aonde Deus disse que ouviu a oração do seu povo. Quando Jesus chega lá, o templo se encontra mais uma feira de comércio, aonde estão vendendo e comprando, porque ali, e cambistas, mesa dos trocadores de moeda, porque vinha pessoas de várias nacionalidades ali, havia uma troca de moeda, e vendendo e comprando, e aquele alvoroço dentro do templo. E o que se deveria acontecer, que é próprio do templo, que é lugar de oração, Jesus não encontrou. Aquilo indignou o Senhor. Aquilo, de certa forma, causou uma fúria por um zelo pela casa do Pai. Diz a palavra que Jesus começou
a derrubar aquelas mesas dos trocadores, pegou um chicote e corda e começou ali expulsar os vendilhões, expulsar aqueles que estavam profanando o sagrado, profanando a casa de Deus. E ele disse: a casa do meu pai é casa de oração, mas vós fizeste delas um covil de ladrões. Como está o templo? Como está o templo? Nós sabemos que hoje os nossos templos, as nossas ermidas, as nossas igrejas, as nossas capelas, elas são bem cuidadas. Isso não se encontra. Esse alvoroço, essa venda de coisas dentro da igreja, dentro do templo. Ali a gente, quando entra na igreja, a gente vê ali o silêncio, o povo em oração. E é isso que o Senhor quer. Mas trazendo para o templo eu e você, o meu coração, como está? Está cheio de roubo, de coisas mundanas. Está também esse chafurdo, esse barulho, onde a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus? Como está o templo que sou eu do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. Como está? Está cheio de roubo? Está cheio de buscas das vaidades desse mundo? Ou o templo está num zelo, aonde está acolhedor a presença de Deus, ao Espírito Santo de Deus? Você é templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. Então devemos ter muito cuidado. Aqui nós encontramos a casa, foi construída casa de pedra, mas ali Deus disse que ouvia a oração do seu povo, por isso Deus também quer um zelo para com a casa material de pedra. Aqui havia um desvelo, um relaxar-se no zelo. Jesus vai e expressa o zelo pela casa do Pai. Casa do meu Pai é casa de oração. Ponto. Templo. Mas há também um perigo da gente ter um zelo extremo pelo templo de pedra e ter um desvelo, um desleixo com o templo que sou eu e que é você. A gente prezar pelos bancos limpos, pelo um piso brilhoso, pelo um altar ali cada vez mais fidedigno da celebração, isso é ótimo, isso é bom e se deve, porque Jesus merece muito mais. Mas não convém que eu cuide de tudo isso me desleixando do templo que sou eu, onde o Espírito Santo quer habitar. Certo? Então nós devemos ter esse zelo. Nós somos templos do Espírito Santo. O que eu estou acolhendo no meu coração? E aí mais na frente ele vai dizer que nós precisamos viver a sua misericórdia. E ele continua: está, porventura, escrito: a minha casa é casa de oração para todas as nações. Mas vós fizeste dela um covil de ladrões. E aqui ele traz duas citações nessa tradução da Ave Maria: Isaías 56, versículo 7 e Jeremias 7, 11, fazendo referência: a casa do meu Pai é casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Então aquele povo ouviram Jesus, se de se comoverem, se arrependerem, baterem no peito: minha culpa, minha tão grande culpa. Pelo contrário, eles se iraram contra Jesus e foram tramar como tirar a vida do Senhor. Dureza de coração, fechar o coração, a esterilidade, a secura daquele povo. Aquela figueira simbolizava bem o povo de Israel, a secura de Deus. Ora, Deus falando, o zelo do próprio Deus pela sua casa, isso eles foram capazes de amolecer o coração. Diante das palavras de Jesus, mostrando-se um zelo extremo para com a casa de Deus, casa de oração, aqueles que deveriam zelar, eles se iram e procuram agora, nas suas tramas, como tirar esse homem de cena, porque ele nos incomoda. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes. Respondeu-lhe Jesus: tendes fé em Deus. Em verdade vos declaro, tudo o que disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá, tudo o que disser obterá este milagre.
Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes que o tendes recebido e vos será dado. Então aqui Jesus exorta a cada um de nós, não duvidar no coração aquilo que a gente pede em oração e já crer que o recebeu ainda quando se espera. Aí lembramos o que São Paulo disse lá na carta aos Hebreus, a partir do capítulo 11, a fé é uma certeza daquilo que ainda se espera, naquilo que não se viu. A fé é uma certeza. Então a fé no coração do homem dá a certeza que a sua oração não é em vão. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. E aqui é como ele coloca, ele diz que tudo vai alcançar pela força da oração. E aqui é como se ele colocasse uma condicionante, uma condição. Quando estiver de pé, que vocês forem orar, ele manda orar, ele manda rezar, ter fé que vai alcançar aquilo que você pedir. Nada vos será impossível, diz ele. Mas quando se colocar para orar, para rezar, lembre, observe, examine a consciência e o coração, se tem alguém que você feriu, se tem alguém que você magoou, se tem alguém que tem algum ressentimento contra você, se você tem alguma mágoa, tem algum ódio, alguma intriga, e perdoe, dê o perdão. Porque se você não perdoar, diz, é bem clara, a palavra é bem clara, se você não perdoar, tampouco meu Pai vos perdoará. É como ele diz, não adianta, você pode fazer tudo, mas se chega aqui nesse ponto, teu coração é rancoroso, você não consegue perdoar, você é uma pessoa que guarda mágoas, ressentimentos, que fica remoendo. Você pode rezar aqui muito, passar a noite toda em oração. Ele diz, mas quando chega aqui para alcançar, tudo vai por água abaixo porque você não perdoou. Então, se o perdão é a chave da cura, podemos dizer também que o perdão é a chave do milagre de Jesus, da resposta de Jesus, melhor dizendo, das nossas orações. Então, é o que nós rezamos no Pai Nosso. E Jesus nos ensinou a rezar e também colocou diante da oração que Ele nos ensinou no Pai Nosso, a condicionante, a condição. Pai, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E aqui nós já dizemos que perdoamos ainda quando não perdoamos. Olha como nós rezamos no Pai Nosso. Jesus nos ensinou e nos fez nessa oração a gente dizer que já perdoou, para que a gente fique comprometido com aquela oração que a gente rezou. Mas muitas vezes a gente reza sem observar. Pai, perdoai os nossos pecados, assim como eu perdoei quem me ofendeu. Você perdoou? Porque você mesmo na sua oração do Pai Nosso, você diz, perdoai assim como eu perdoei. Se eu não perdoei, tampouco eu estou dizendo que o Pai fica desobrigado de me perdoar. Então que nós possamos abrir o nosso coração a essa vontade de Deus e continuar avançando sempre para as águas mais profundas. Continua firme, não desista. Continue, porque Jesus confia em você, Jesus acredita em você, Jesus te chamou, Jesus te escolheu, Jesus não te despreza, Jesus não rejeita a ti. Toma consciência disso. Não importa a tua queda, não importa os caminhos que tu andou, não importa por onde tu esteve, importa que tu queres, que teu coração se abre, que você acolhe Jesus como teu único Senhor e Salvador, que você acredita na sua palavra, e o teu coração se abre à obra que ela quer realizar em ti, e você é transformado por esta palavra, porque teu coração acolheu. Importa isso, teu coração acolher. Não se preocupe, não fique aí muitas vezes olhando para trás, porque a pessoa que olhou para trás na Bíblia, ela virou uma estátua de sal. Jesus nos diz, pega no arado e não olha para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz ele. Então, Jesus está dizendo, não olhes para trás, olha para frente. Avança para as águas mais profundas. Por que ficar olhando para trás? Por que você ficar olhando para o seu passado? Ou aqueles que ficam olhando o passado dos outros, apontando o dedo, dizendo isso e aquilo. Ei, olha para frente, segue em frente. Deixa de olhar a vida do outro, ou até mesmo o teu passado. Olha para frente, não fique lamentando o que tu não fez. Veja o que você pode fazer agora. Jesus te chama agora, é agora, é agora. E há tempo para mim e para você, porque estamos ainda nessa caminhada aqui na terra, vivendo o Kairos, tempo da graça, da misericórdia, tempo do Kairos, na espera da segunda vinda do Senhor. E a palavra diz que até o Jesus vir, a sua misericórdia é em abundância, porque Ele não quer perder ninguém, Ele não quer que ninguém se perca.
Mas se o Senhor vier na sua segunda vinda e eu ficar brincando com o tempo que Ele me deu e não aceitar a sua misericórdia para que minha vida mude e eu me converta, se Ele vier como justo juiz, eu vou encontrar um juiz justo e Ele vai exercer a justiça e não mais a misericórdia. Findou-se o tempo da misericórdia. Por isso que eu não posso perder tempo nem brincar com o tempo que o Senhor me deu. O tempo que o Senhor me deu, Ele me deu para que eu possa acolhê-lo e servi-lo nesse tempo que Ele me deu. Então, que possamos acolher a palavra do Senhor. E não figueiras que aparenta pelas folhas ter fruto. Não homens que vivem de aparência na igreja, mostrando ter frutos de santidade, quando na realidade é o que Jesus disse. Parecemos túmulos caiados, bonito por fora, mas podres por dentro. Longe de nós essa hipocrisia. Longe de nós essa hipocrisia, mas que possamos acolher a palavra de Jesus no nosso coração, acolher o chamado que Ele nos faz a todos, e a sua misericórdia nos abraça, nos lava, nos purifica e nos envia na missão da igreja. Por isso diga sempre, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, pecador, como sou, como me encontro, mas confio no Teu amor. Como rezamos no Salmo 50, purificai-me com ramo de isope, e ficarei puro, lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. É Ele que faz isso, é Ele que purifica, é Ele que lava. E diz aqui o Salmo 50, e ficaremos mais branco do que a neve, não importa os teus pecados. Peça essa purificação, e essa purificação se dá em acolher Jesus no coração. Ele disse que os seus discípulos foram purificados. Vós já estáis puros pela palavra que vos tinha anunciado. Então essa palavra purifica. Acolha Jesus no coração, que é essa palavra. Acolha no seu coração e permita que ela faça essa purificação. Ou como Isaías, diga assim, Senhor, meus lábios são impuros. Dai-me também uma brasa lá do teu altar, como colocaste nos lábios de Isaías. Coloca também nos meus e purifica meus lábios. Tira toda impureza. Se a gente clama, se a gente suplica, a graça de Deus vem fazer a sua obra, porque Deus não se alegra com a morte do pecador, mas antes com sua conversão. Ele quer que todos nós sejamos homens e mulheres curados para servir, lavados e purificados para levar a sua cura, a sua purificação, a sua libertação na vida dos nossos irmãos. Que eu e você estejamos sempre de prontidão para anunciar a palavra da salvação. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, na graça dEle, na presença dEle, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.